Bem-vindos ao canal Educação Financeira 360. Eu me chamo Omar Rached e no vídeo de hoje a gente vai trazer uma visão introdutória sobre a demonstração de fluxo de caixa. Bom, começando sobre o que é a demonstração de fluxo de caixa, também conhecida como DFC em português. A demonstração de fluxo de caixa é um relatório financeiro que nos permite analisar quais foram as entradas e saídas de dinheiro, e reitero aqui, dinheiro, da empresa durante um período. Por que eu reiterei dinheiro? Aqui a gente está falando sobre o que de fato entrou ou saiu do caixa da minha empresa. Portanto, a gente não incluiria aqui ativos que a empresa venha a receber no futuro ou que ela venha a pagar no futuro, que são as nossas contas a receber e contas a pagar. Portanto, a DFC termina sendo muito útil para a gente entender qual que é a capacidade que a nossa empresa possui de gerar caixa, já que, de repente, na DRE a gente reconhece uma receita de algum serviço que já foi prestado, mas que vai ser apenas recebido daqui a um ano, por exemplo. E com a DFC a gente consegue ver, de fato, o que entrou na empresa e o que saiu dela em dinheiro. Também termina sendo muito útil quando a gente pensa em liquidez. Então, a capacidade da empresa de conseguir arcar com as suas obrigações de curto prazo, dado que nos mostra, é claro, com a capacidade de geração de caixa da empresa, quanto que ela consegue gerar e se a atividade dela consegue ser sustentável no curto e médio prazo. A DFC ela é dividida em três categorias principais. Então, a gente possui as atividades operacionais, que são relacionadas à atividade principal daquela empresa, uma parte relacionada a investimentos, eu gosto de pensar aqui em ativos fixos, então, investimentos que a empresa faz nela mesma. Então, seja por meio de maquinário, veículos ou prédios que, enfim, ela adquira ou venda, ou também alguns investimentos específicos que ela pode possuir. E quando digo investimentos aqui, seriam investimentos financeiros. Já na parte de financiamento, a gente pode pensar que seriam transações relacionadas ao financiamento da empresa. Então a empresa de repente toma alguma dívida com o banco, ela de repente faz uma emissão de dívida a mercado, ou até mesmo pode distribuir ações a mercado num eventual IPO, né, Initial Public Offering. Então, tudo que a empresa realiza para conseguir levantar caixa ou todas as atividades, é claro, que ela precisa fazer depois para pagar as suas obrigações desse financiamento. Bom, no final, a DFC ela serve para a gente entender como que o caixa da empresa variou. Quando eu falo caixa, seria aquela linha que a gente discutiu no balanço patrimonial na parte de ativos. Então, vamos supor que a empresa, em um determinado ano, tem $100 e eu vi que a minha DFC resultou em um saldo positivo de $50. Portanto, no ano seguinte, eu começaria o caixa dessa empresa com $150. A DFC, portanto, nos mostra o que aconteceu para o caixa de 100 passar a ser 150. Bom, agora entrando com um pouquinho mais de detalhe da classificação do fluxo de caixa nesses três diferentes tipos de atividades, a gente trata, em primeiro momento aqui, com a US GAAP, que seria a norma contábil comumente aplicada nos Estados Unidos, e em slides posteriores a gente vai falar um pouquinho das diferenças dela para a IFRS. Bom, começando com a parte operacional. Eu gosto de pensar que as atividades operacionais são semelhantes à DRE, no sentido que, na parte de entrada, nós temos todo o dinheiro coletado dos clientes, então seria parecido com aquela nossa linha de receita, só que aqui lembrando que a gente está falando de dinheiro que de fato entrou. Então não seria aquele contas a receber, aquele pagamento que o cliente fez a prazo, que a gente só vai receber daqui 12 meses, mas sim todo o dinheiro que de fato já entrou naquele período. Todos os juros e dividendos recebidos, ou seja, aquela linha que reportamos como receita financeira da empresa, e também a venda de ativos financeiros classificados como held for trading. Os ativos financeiros eles podem ter três classificações, tá? Vou fazer aqui um parênteses, que seria held for trading, ou seja, ativos que a empresa pretende vender ou liquidar no curto prazo, geralmente dentro de um período de um ano ou de um ciclo operacional dela. Temos os ativos hold to maturity,
que seriam ativos que a empresa pretende segurar até a sua maturidade, e o available for sale, que seriam ativos que a empresa não pretende segurar até a maturidade, mas também não pretende vender dentro do curto prazo. A gente fez todo esse parênteses porque os outros tipos de ativos são reportados na parte de investimento. Mas vamos voltar aqui para a parte de atividades operacionais. A gente falou das principais linhas de entrada das atividades operacionais, né? Então, receita, que a empresa recebe das suas atividades, receita financeira e venda desses ativos que são classificados como held for trading. E na parte de saída, a gente teria o que também, lembrando um pouquinho da DRS, seria os custos, ou seja, o dinheiro pago aos empregados fornecedores, as despesas, que é o dinheiro pago em despesas, e assim como a empresa tem uma entrada quando ela vende um ativo financeiro e recebe por esse ativo financeiro, classificado como held for trading, na parte de saídas, quando a empresa adquire um ativo financeiro que ela venha a classificar como held for trading, essa saída de caixa seria reportada dentro das atividades operacionais. Por fim, temos as nossas linhas de juros pagos, seja em dívida ou arrendamento. Então, a linha interest dentro da nossa DRE e também a linha de taxas, que seriam os impostos pagos. Lembrando que toda a parte de atividade operacional, eu falei que ela se assemelha à DRE, ou seja, a gente consegue pensar um pouco na DRE, mas vocês veem que aqui, por exemplo, a gente não está trazendo depreciação e amortização. Porque depreciação e amortização, como nós já vimos em vídeos anteriores, seria referente a uma saída de dinheiro, mas que de fato não é dinheiro. Seria depreciação e amortização daquele ativo. Ao mesmo tempo, quando a gente está falando aqui de receita, de dinheiro pago ao empregado fornecedor, a gente não está falando de contas a pagar, a gente está falando de fato do que entrou ou saiu do caixa da empresa. Bom, com isso a gente conclui a parte de atividades operacionais e vamos falar agora sobre atividades de investimento. Então, como nós falamos anteriormente, ela diz respeito a investimentos que a empresa realiza para si mesma, seja em termos de ativos fixos, como, por exemplo, prédios, automóveis ou investimentos na sua própria infraestrutura. Então, todo o dinheiro, quando a gente vê entrada, né, a gente pode considerar aqui todo o dinheiro recebido pela venda desses ativos fixos. Então, de repente, a empresa tinha um automóvel, uma máquina que ela venha a vender e ela reconhece o que ela recebeu dessa venda dentro das atividades de investimento. A venda de dívidas, ações, ou seja, ativos financeiros classificados como hold to maturity ou available for sale. Então, a gente já falou do que são esses tipos de ativos e eles entram aqui na parte de investimento. Então, quando a gente os vende, a gente recebe uma quantidade pela venda deles. E eu sei que o hold to maturity, idealmente a empresa teria que segurar até a maturidade, mas ela pode vir a vender e a venda é reconhecida aqui. E por fim, na parte de entrada de atividades de investimento, nós temos todo o dinheiro da amortização de dívida realizada para terceiros. Ou seja, a minha empresa ela pode realizar um empréstimo e todo o dinheiro que esses terceiros venham a pagar para a minha empresa, da parte relacionada a o principal daquela dívida, seria reconhecido dentro da entrada de atividades de investimento. Ao mesmo tempo, quando nós pensamos agora em saída, a gente também tem a aquisição de ativos fixos. Ou seja, a empresa pode vir a comprar um prédio, um automóvel, um maquinário, ou qualquer coisa que ela reporte em ativos fixos, e a quantidade que ela usou de caixa para a aquisição deles é reportada como uma saída no fluxo de caixa de investimento. Da mesma forma que a gente pode também obter dinheiro com a venda de dívidas e ações classificadas como hold to maturity ou available for sale, nós também temos que reconhecer a saída do dinheiro que foi gasto para a aquisição desses ativos financeiros. Por fim, como nós falamos, também temos empréstimos realizados para terceiros. Então, caso a empresa ela resolva tirar do seu próprio caixa para emprestar para algum terceiro, essa saída de dinheiro do seu caixa seria refletida dentro das atividades de investimento. Por fim, na classificação do US GAAP, temos as atividades de financiamento, que seriam referentes a toda a movimentação que a empresa realiza para o financiamento da sua operação. Então, como entrada, a gente pode ter o principal recebido na oferta de dívida ao mercado ou de dívida, enfim, que a empresa tenha emitido,
e também o dinheiro recebido em uma eventual emissão de ações. Então, a empresa ela fez, por exemplo, um IPO, um Initial Public Offering, e todo o dinheiro que ela levantou com esse IPO, ele seria reconhecido como a entrada de financiamento dessa empresa. E o que a gente reportaria em saída? Aqui a gente tem toda a parte de principal da dívida que é pago ou arrendamentos, então o principal de dívidas ou arrendamentos, o pagamento quando a empresa pretende adquirir de volta ações que uma vez ela já tenha ofertado a mercado, e também dividendos pagos aos acionistas. Também termina sendo classificado como uma atividade de financiamento da empresa. Bom, eu mencionei anteriormente que existia algumas diferenças entre a classificação contábil do US GAAP e da IFRS. De modo geral, a gente consegue se virar com isso, mas esses itens que estão grifados possuem algumas características diferentes. Então, a parte de juros e dividendos recebidos na entrada das atividades operacionais, para a IFRS, ele pode ser classificado como uma atividade operacional ou como uma atividade de investimento. Já quando a gente pensa em juros pagos em dívida ou em arrendamento e dividendos pagos aos acionistas, sendo o primeiro relacionado a atividades operacionais e o segundo a atividades de financiamento, ambos podem ser reportados como atividade operacional ou uma atividade de financiamento dentro da FRS. Por fim, os impostos pagos que no US GAAP é classificado como atividade operacional, caso a natureza dessa atividade seja de uma atividade de investimento ou financiamento, pode ser reportado como um fluxo de caixa de investimento e financiamento quando a gente considera as normas contábeis da IFRS. Gente, de modo geral seria isso para o vídeo de hoje, espero que tenha ficado claro. É um tema um pouco denso, então caso queiram repetir o vídeo mais uma vez para entender um pouquinho melhor, deixar suas dúvidas nos comentários, eu ficaria super feliz em responder. E até a próxima, um forte abraço.